Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aí com mais uma notícia para vocês. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Isso faz uma enorme diferença para o canal aqui na plataforma. Pessoal, mais uma notícia aí sobre o julgamento aí do Bolsonaro. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece, se inscreva e deixe o seu like. E compartilhe também para que mais pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil. Sem mais enrolação, pessoal, vamos lá. Em julgamento realizado hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Os 5 ministros, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin Martins, votaram para aceitar a denúncia apresentada pela PGR. Agora, os acusados passarão a responder a um processo penal e que pode levar a condenações com penas de prisão próximas a 30 anos. No seu voto, o relator do caso, Alexandre de Moraes, afirmou que vê materialidade na acusação da PGR e que, aspas, há indícios razoáveis, fecho aspas, que apontam Bolsonaro como líder de uma organização criminosa e que planejou a suposta trama golpista em 2022. Moraes ainda apresentou um compilado de vídeos das manifestações de 8 de janeiro e dos protestos de 12 de dezembro. O ministro reforçou que o episódio, aspas, não foi um domingo no parque. Aliás, ele está com uma fixação em domingo no parque, né? É uma coisa mal resolvida de infância. Será que a mãe não deixava ele ver Silvio Santos e agora ele fica falando domingo no parque toda hora? Isso me incomoda, essas coisas. Mas vamos votar. Não foi um domingo no parque. Sem velhinhas com Bíblia, né? Era o quê? Era o livro da Reza Preta de São Cipriano que estava na mão dela. O traste, que sem velhinhas com Bíblia e que ninguém foi lá só para passar batonzinho na estátua. Batonzinho na estátua, né? Vamos ouvir esta merda. Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom e foram lá passar um batonzinho só na estátua. É ridículo, né? Segundo informações da Veja, os defensores dos denunciados se revoltaram com o vídeo que foi apresentado de surpresa por Alexandre de Moraes e pretendem adotar coitados. Providências para questionar coitados, o ato. As imagens foram mostradas para referendar as acusações da Procuradoria-Geral da República sobre os atos violentos que, segundo Moraes, marcaram a suposta tentativa de golpe desta minuta de rascunho de Estado. Um dos advogados disse que as imagens deveriam estar nos autos e que Moraes não poderia mostrar o vídeo sem que as defesas tivessem acesso ao material pelo processo.
Enfim, ao dar seu voto, Luiz Fux explicou o motivo de ter pedido vista no julgamento da cabeleireira Débora dos Santos, que escreveu "Perdeu Mané" na estátua que fica em frente ao STF. Divergiu da pena de 14 anos dada por Moraes no caso. E Moraes, depois, respondeu a Fux. Vamos acompanhar este chilique. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. A questão da dosimetria aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. Engraçado, né? A Bíblia virou o quê? É livro do Ari Toledo? É livro do Ari Toledo. Eu achei engraçado o Fux falando, né? Debaixo da toga bate o coração de um homem. Eu acho que a Carmen Lúcia não tem coração, né? Por essa colocação do Luiz Fux, né? Um ato falho, ele disse homem no sentido geral. Sim. Enfim, uma corte que tem pendido a agenda woke, eu acho muito estranho pronunciar essa frase, debaixo da toga bate o coração de um homem. Eu sei que batem outras coisas, mas o coração eu já não posso dizer. Depois da sessão no STF, o advogado de Bolsonaro, o professor Celso Vilardi, disse que não teve acesso a partes do processo e que isso prejudicou a defesa. Vamos ouvir.
Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa é que eu não quero parecer repetitivo, como eu disse, a decisão do Supremo se cumpre, mas eu avisei que a defesa teria um prejuízo, nós avisamos que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. E hoje, o que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos de que forma eles foram colocados. Então, vamos provar a inocência? Vamos provar a inocência. Mas nós precisamos ter liberdade de defesa, senão é muito complicado. Você veja, até o Celso Vilardi, que é um advogado experiente, um dos maiores criminalistas desse país, falando em provar inocência. Quando um réu, ele não tem que provar inocência. Quem tem que provar a culpa é o Estado. Olha a inversão de valores. Nós estamos entrando de volta num medievalismo do direito criminal. E só para fazer um resumo, passar a mesa, né? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram até o momento. Até o próximo vídeo.